descer nessa noite. Eu quero descer, porque esse descer significa estar humilhado na presença de Deus. Eu quero estar humilhado porque Ele cuida de mim. Se descer significa estar submisso a Deus, eu quero obedecê-lo porque Ele garante o meu futuro. Se descer significa estar controlado pela vontade de Deus, eu não duvido que toda a vontade dele é o melhor para mim. Glória a Deus. Sabe por que eu penso nisso? Porque quando eu olho para os meus filhos, eu fico pensando quais seriam as coisas que eu poderia fazer para que eles fossem felizes, fiéis ao Senhor, cheios do Espírito Santo. O que eu posso fazer para influenciá-lo de uma forma que ele possa buscar ao Senhor todos os dias de sua vida? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que ele possa sorrir mais? O que eu posso fazer para ter um relacionamento melhor com ele? O que eu posso fazer para que ele me ame mais e não tenha nenhum trauma, que ele tenha orgulho de mim nas estradas quando encontrar com seus amigos, que ele possa apontar para mim e dizer: esse é o meu pai, que eu amo, que eu tenho orgulho dele, porque ele é a minha referência. O que eu posso fazer por ele? E Jesus diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus está olhando para você nesta noite, igreja, e está dizendo assim: o que eu posso fazer por ti, para que você possa se orgulhar de mim diante dos outros, para que você possa me apresentar ao mundo e dizer: eu tenho um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Oh, a igreja, este é o teu momento, este é o momento em que você encontra-se com teu Salvador e se orgulha dele e anuncia. Aliás, não existe nenhum orgulho em toda a Bíblia que Deus te autoriza a não ser um. Não orgulhe-se o homem na sua sabedoria, não orgulhe-se o homem na sua estatura, nem na sua grandeza, mas se orgulhar, orgulhe-se nisso, em conhecer o Senhor, o Senhor, o Salvador, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus infalível, fiel, verdadeiro, companheiro, amigo, mais chegado que o irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Desçamos na presença de Deus, porque descer é estar em vitória. Repita isto: descer é estar em vitória. Louvado seja Deus. Mas a donzela, ela desceu, mas ela encheu o seu cântaro. Irmãos, o maior problema de alguns irmãos da igreja é que eles descem e ficam caídos. Eles descem não porque eles descem diante do Senhor, mas porque eles descem diante da pressão do mundo. Eles entram em depressão, eles entram em queda, eles entram em frustração, entram às vezes até mesmo em pecado. E a Bíblia diz que o justo, ele cai, mas ele não fica prostrado. Sabe por quê? Porque quando você desce diante do mundo, quando você desce diante do mundo, você desce diante da frustração, do erro, do engano, dos prejuízos, das perdas, e você então fica confuso e você não sabe para onde ir, você fica sem saída, mas às vezes você não sabe nem o que fazer, falta-lhe a criatividade, falta-lhe o desejo e o ânimo de seguir adiante. Mas quando você desce diante do Senhor, a primeira coisa que acontece é que você se enche. Aleluia. Quando você desce diante de Deus, Ele não pode deixar você vazio, Ele não pode deixar você sem uma experiência nova, Ele não pode deixar você sem o carinho do Salvador. E então você precisa se encher do conhecimento do Senhor, saber quem Ele é. Quando nós estamos perto de Deus, nós aprendemos como Ele é, como Ele pensa, como Ele age. Quando você começa a entrar em contato com a palavra de Deus, você sabe como Deus age diante de toda situação, diante de cada circunstância da vida. Israel aprendeu que quando seus inimigos os cercavam, quando a fome invadia, no cerco assírio, Israel se sentia oprimido e à beira da morte. As mães estavam trocando os filhos para comer. Uma mãe chega para o profeta e diz: ai, meu Senhor, porque esta mulher me disse: hoje comeremos o meu filho, o teu filho, e amanhã
trarei o meu filho e nós comeremos. Tamanha era a fome, tamanha era a angústia, tamanho o sofrimento que viviam ali. E aí o profeta diz para ela: o que você quer? Porque ela escondeu seu filho. Ele não sabia o que fazer, o rei não sabia o que fazer. O homem de Deus recebe uma palavra de Deus e entrega uma profecia gloriosa, dizendo que no dia seguinte haveria fartura naquele lugar, que grandes coisas aconteceriam. Em suas palavras, ele dizia algo que se disséssemos hoje, seria amanhã se estaria dando uma roupa de carne por $1, e talvez um boi inteiro por $5. E o homem da mão direita do rei, talvez um dos seus primeiros ministros, talvez um daqueles que era o seu conselheiro, dizia assim: nem que faça chover do céu, isso acontecerá. E o profeta de Deus diz assim: você não entendeu, pois porque você não creu, tu verás e tu não comerás. No dia seguinte, Deus envia alguns derrotados, leprosos, que viviam do lado de fora da cidade. Eles estavam ali sentindo muitas vezes como talvez você se sente, dizendo: nós estamos aqui leprosos, se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós entrarmos na cidade, não podemos, a cidade está morrendo de fome também. Se nós formos ao encontro dos assírios também, nós morreremos. Que faremos? Um deles diz assim: ora, levantemo-nos e vamos. E eles resolveram se levantar do seu lugar, e eles foram em direção aos assírios, correndo o risco de morrer. Mas quando eles chegaram, eles entraram numa cabana, uma daquelas tendas, e encontraram muitas comidas, e ali começaram a comer. Entraram noutra tenda, não havia ninguém, mas havia muito alimento, muito mantimento. Um deles então se desperta e diz: não fazemos bem, corramos e anunciamos ao rei. E aí eles saíram dali e anunciaram, e depois que toda a cidade ouviu aquilo, saíram correndo pelas portas, e então o homem da guarda do rei, o braço direito, estava na entrada da cidade, e eles o atropelaram, e ele morreu pisoteado. Querido, a dúvida no teu coração pode estar te impedindo de ver as grandes maravilhas que Deus está para fazer na tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está vivendo no momento, eu quero dizer a você que quando você se enche do conhecimento de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você tem contato com Deus, Ele ouve o teu clamor, responde a tua oração, e o livramento está muito perto de você. Aleluia. Pode ser hoje, ainda esta noite, Deus tem livramento para a tua vida. Oh, não fique atravessado no caminho da dúvida como o homem do braço direito do rei, mas creia, porque Jesus disse para aquela Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Lázaro ressuscita porque eles creram. Aleluia. O que é que está te atrapalhando? O que é que está te causando dúvida? É esse governo que você diz ainda até agora não se fala, as leis migratórias não são aprovadas, ou não tem trabalho, não há drive license, não há possibilidade, isso nunca vai acontecer. Será que você está, ao invés de se enchendo da palavra de Deus, que ela é poderosa, mais poderosa do que espada alguma, que penetra nas juntas e medulas e vai até a divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração? É uma palavra gloriosa, positiva, de esperança, de ânimo sincero, que faz com que você ande marchando para o céu sorridente, mesmo em meio à tribulação. Ou você está dando ouvido para as pessoas que vivem falando para você: não vai dar certo, não vai acontecer, não adianta. Foi assim com o Clinton, foi assim com o governo Bush, talvez vai ser pior com esse governo. As pessoas estão cheias de mensagem negativa, mas nós temos uma mensagem positiva chamada a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Não dê ouvido ao negativismo doentio do mundo, mas marche em esperança, confiando no Senhor. Aleluia, porque os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, seja firme, e o Senhor vai te abençoar. A tua vitória está no teu enchimento.